Anjos da Noite é cheio de vampiros, lobisomens, lycans aprimorados e híbridos, geralmente tendo algum tipo de confronto entre estas espécies, podendo ser uma guerra que dura centenas de anos, como um embate corpo a corpo entre dois seres imortais. De algum modo ou de outro, essas criaturas acabam saindo no braço uma com as outras, até mesmo quando no mesmo grupo social ou genético. Este mundo é construído de tal forma que manipulação e política te levam até certo ponto. Depois disso, precisa se demonstrar forte. Antes de montarmos nosso ringue de sangue, gostaria de pedir a todos que deixem o like, um comentário dizendo quem acha que é o vampiro mais forte de Anjos da Noite, e se não for inscrito, se inscreva no canal e ativar o sininho e, é claro, compartilhar. Isso ajuda muito a continuar o canal, pois demonstra para mim e para o YouTube que vocês estão gostando do material e que querem acompanhar juntos aí essa saga maravilhosa. Este é um vídeo que eu poderia apenas fazer um top 5 ou algo do tipo, mas creio que este tipo de formato é um tanto sem inspiração. Também pode deixar de fora alguns personagens que são nossos favoritos e ainda assim merecem ser mencionados. E se ainda não ficou bem claro, essa é uma lista de apenas vampiros. Outras criaturas ganharão as suas listas para então termos nossa lista definitiva. Pelo mesmo motivo, pois posso mostrar os outros personagens e ao mesmo tempo te dar mais amplitude na minha análise. Se quiser saber quais outras espécies existem nesse mundo, eu tenho um vídeo sobre todas as espécies e um pouco da lore sobre elas, tá aqui no canal. Vamos começar com um pouco de explicação. O que é importante para entender também um tanto os poderes e níveis de força. Todos os vampiros neste mundo são fruto de uma anomalia genética que é passada de forma de infecção ou de reprodução para outros seres humanos ou imortais. Essa anomalia do lado dos vampiros é originalmente de Marcus, que herdou uma outra anomalia de seu pai, o Corvinus Stray. Mas essa tinha o potencial de deixar o hóspede imortal, mas não teoricamente apenas um vampiro. Foi apenas quando Marcus foi mordido por um morcego que a espécie de vampiros imortais deste mundo nasceu. Marcus fez apenas 2 vampiros, Victor e Amelia. Então, todos os outros vampiros são de alguma forma ligados a estes 2 seres e ao mesmo tempo a Marcus, pois eles carregam com ele a anomalia de Marcus que veio de Alexander, mas essa já em sua forma de vampiro, enquanto Marcus tem a anomalia mais forte. Isso tudo é importante para entendermos tanto a organização dos vampiros, pois Marcus, Victor e Amelia são os 3 anciões da série em conjunto que conseguem nos dar uma boa ideia sobre o teto ou limite de poder. Este teto seria o potencial máximo e o nível atual de poder. Um bom exemplo seria Eve. Ela, por ter tantas genéticas misturadas, ela tem o maior potencial poder de todos. Mas, por ser muito nova e por ter pouca experiência de combate, acaba por não ser tão forte assim em seu momento atual. Logo, temos uma diferença entre potencial e força atual, e neste vídeo passarei sobre todos esses aspectos. Adicionalmente, existem outras coisas que fazem de um vampiro e outras criaturas neste mundo mais fortes, como tempo de vida, treinamento, experiência de combate, genética, sendo por puridade do Strain ou por aprimoramento e modificações, e às vezes sorte. Dividirei toda essa história por categorias e falar um pouco delas, assim como demonstrar um pouco de cada uma e qual o motivo delas estarem onde estão. Então, seria uma mini lista dentro de uma lista maior, entendeu? Porque eu não queria fazer apenas um top 5 vampiros mais fortes do Anjos da Noite, e o número 2 é algo inesperado. Os inominados ou não importantes. Nem todos os vampiros em Anjos da Noite parecem ser feitos para combate ou até mesmo treinam para isso. Isso não é um problema apenas na modernidade deste mundo. Isso vem acontecendo desde muito tempo, ainda que Victor diga que os vampiros estão decadentes.
creio que ele se refere que agora temos menor número de combatentes e maior número de fazedores de nada. Nessa categoria coloco todos aqueles com aparição e que possam não ter o nome e que não contribuem em absolutamente nada para a trama e em questão de confronto, podendo colocar todos os vampiros dos covens para as festas, assim como aqueles que logo que pegam numa arma vão para a próxima vida, pois nunca fizeram isso antes e não tem nem ideia do que estão fazendo. E como essa categoria é bem fraquinha e não tem muito a ser explorada, ela é bem demonstrada por Erica. Lembra dela? Não, ela é amante do Kraven no primeiro filme. As habilidades que ela mostra é de pular alto e fazer barulho de gato. E só por isso ela é considerada a rainha dessa categoria de vampiros que não fazem absolutamente nada de legal. Mercadores da morte secundários. Muitos fãs de séries, filmes e jogos tendem a colocar certos grupos ou categorias em um patamar muito mais alto do que realmente são. Isso por um personagem ou personagens fazerem parte deste. E este é exatamente o caso dos mercadores. Eles são basicamente os soldados dos vampiros. Ainda que existam vampiros muito fortes nessa categoria, qualquer um que se aliste e casse Lycans é um mercador. Isso não necessariamente o faz de um super vampiro capaz de fazer as coisas insanas. Para este grupo de vampiros colocarei todos os mercadores que aparecem durante o filme e que têm pouco ou nenhuma importância. Eles possivelmente são mais fortes do que aqueles que ficam nos covens fazendo absolutamente nada devido à experiência de combate e quem sabe um tanto de tempo. E como representante máximo de alguém que já foi um mercador e ainda assim consegue ser nocauteado com um soco de Selene antes de qualquer aumento de poder e não consegue aguentar um segundo contra Marcos, este sendo Kraven. Parabéns, Kraven, você é o rei dos mercadores de segunda. E como menção honrosa de seres com pouca habilidade de combate, mas tem que ter alguma competência, coloco o historiador Andreas Tanis, que me parece ter um pouco de noção de combate, mas é um verdadeiro medroso. Os mercadores primários. Aqui nós teremos os vampiros que realmente entram em ação durante os filmes e também aqueles que acredito que já foram parte dessa organização, mas quem sabe com um pouco mais de respeito e também um pouco mais de tempo. Conforme a métrica de ganho de poderes, segundo a ideia de treinamento e experiência de combate, estes poderiam ser considerados os guerreiros deste mundo. Ainda que nem todos sejam extremamente fortes, temos um grande grupo amostral. Aqui teremos alguns nomes pesados que em questão de trama e de poderes, sendo estes Selene, Sonya, Semira, Soren, Varga, Alexia, Costa, entre outros. A maioria destes, se não todos os vampiros, com feitos e grandes poderes. Temos nesta lista muitos nomes já bem conhecidos que com certeza ganharão um grande destaque na lista dos mais fortes. Afinal, é daqui em diante que realmente começamos a falar dos vampiros mais fortes de Anjos da Noite. Um deles é Soren, que tem apenas um combate, mas esse é contra Raze, e é um estado muito grande de raiva que ele estava no momento. Vendo que o Lycan usava toda essa raiva, Raze é um dos Lycans mais antigos e um inimigo difícil de se conter, ainda que se utilize de sua fraqueza. Outro é Varga, que ainda que em uma demonstração consegue segurar a briga com Selene e também cortar com uma faca com Nightshade, demonstrando que ainda que seja um tanto mais fraco do que seu oponente, pode o derrotar se souber o que está fazendo, o que foi exatamente o que Selene tinha feito contra o Oberyn Lycan. Mas duas delas se destacam nessa lista, sendo então Sonya e Selene, e realmente são as mais poderosas de longe nessa categoria e com bom alcance de conseguir bons lugares entre os vampiros mais fortes de todos, ainda que Sonya tenha uma vantagem: os Sangue Puro. Este é um grupo bem seleto de seres no mundo dos vampiros e temos apenas um nos Lycans. Ainda assim, a vantagem de ser um sangue puro é que eles se desenvolvem mais rápido e ao mesmo tempo que aparentemente o teto de poder deles é muito mais alto. Isso, possivelmente, pois eles têm alguma forma mais estranha na sua genética. E isso, teoricamente, faz com que eles fiquem mais próximos de Marcos ou Alexander. Se tiver algum geneticista
ou alguém que entende ciências biológicas assistindo quer me matar agora, mas estou apenas seguindo a lógica do mundo. Aqui temos então Sonya, David e Lina. Eles não são necessariamente mais fortes do que os mercadores primários, mas eles têm um grande potencial, principalmente alguns deles. Sonya é a única morta neste grupo e ainda assim, em um pouco tempo já era muito forte, enquanto David, com pouca idade, também se demonstrou um grande potencial, mas acabou morrendo, mas passa bem. Algo que eles têm em comum é que David era filho de Amelia e Sonya, filha de Victor, ou seja, eles eram filhos dos anciões, que é um grande pulo em tudo, ou seja, muita força. Eles têm tanto a ideia de ficarem mais próximos do mar devido a não dissolvimento do Strain, enquanto já são sangue puro. Então, eles são o ápice de potência vampírica de questão de sangue puro. Só seria mais forte se tivéssemos um filho entre o Victor e a Amelia. E Lina, que além de ser uma sangue puro, ela também foi uma das vampiras que possivelmente mais passou pelo ritual sagrado dos vampiros, que dá grandes poderes a tal, ou melhor dizendo, potencializa os seus poderes. No caso dela, vemos que essa combinação, apesar de poderosa, tem seus limites, e não é tão mais forte do que outros vampiros com um grande treinamento. Afinal, se multiplicar um número baixo não é tão bom quanto multiplicar um número grande. Os anciões. Agora sim, chegamos no grupo puro com maior potencial de todos. Aqui teremos que muitos considerariam realmente primor dos vampiros mais fortes da série. Só que tem que lembrar que potencial e poder são diferentes. Temos então Marcos, o primeiro de todos os vampiros e suas duas crias, Victor e Amelia, o que isso nos diz que todos os vampiros no mundo têm menos tempo do que estes três, e o tempo entre eles também parece que não é realmente tão diferente assim, podendo ser meses ou até mesmo alguns anos. Marcos tem o Strain em sua maior quantidade e também a possibilidade de se tornar mais forte, enquanto Victor e Amelia têm muito do mesmo DNA, só que tem apenas um programinha com tudo isso. Não temos nenhuma demonstração real de feitos de Amelia ou de Marcos, apenas como vampiro. O único que realmente vemos em ação é Victor, e tendo em vista como Amelia é derrotada e que o primeiro dos vampiros nunca realmente luta como vampiro, temos que tomar algumas conclusões. Logo, deste grupo de elite de vampiros, tenho que colocar que Victor seria o mais forte entre eles, mas com certeza Marcos seria aquele com maior potencial, principalmente pelo fato de poder se tornar um híbrido. Observações? Antes da conclusão, terei que tomar algumas decisões e colocar algumas regras para poder chegar em alguma conclusão um tanto mais limpa. Por exemplo, contarei Selene apenas antes de tomar o sangue de Alexander, pois, em teoria, ela se torna depois disso uma espécie diferente. Agora, o mesmo com Marcos em sua forma de híbrido. Ainda que um dia foi um vampiro, não posso contar com ele em uma lista de apenas vampiros, uma vez que ele é um híbrido, misturou com Laika. E o ritual, que é um tanto mais complicado, eles parecem uma evolução dos vampiros, mas devido às suas modificações, poderiam ser considerados uma espécie diferente ou uma subespécie deles. Só que com os vampiros lá presentes, creio que isso não importa lá tanto. A conclusão. Começando com os mercadores principais, Selene é com certeza uma grande aposta para muitas das pessoas. Ela consegue em sua forma normal aguentar uma briga com Marcos, enfrentar vários Lycans ao mesmo tempo, e ainda que para fugir, e suas experiências de combate são sem igual entre todos os vampiros da série. Já Lina e David se demonstram extremamente fortes, ambos em suas formas normais. Lina não é nem tanto normal devido ao ritual. Estes são capazes de enfrentar lobos em grandes números, ainda que se demonstrem cansados e ainda têm muito trabalho. A falha deles é a falta de experiência de combate. Então, até agora, Selene seria a mais forte. Temos então a difícil ideia de Selene e Victor, que algumas pessoas poderiam colocar a morte de Victor estar nas mãos dela como um sinal que tal seria mais forte,
Só que isso acontece depois que o vampirão é cansado por muito combate com Michael e está distraído. Se tratando de força total, ela demonstra aqueles níveis apenas depois de suas evoluções. Ainda temos o passado. Em questão de resistência, ambos demonstram ser muito capazes, aguentando ferimentos, e ainda que seriam muitos dos fatais. E em questão de combate, experiência de combate, eu creio que Selene tem uma boa vantagem, principalmente pois ela está muito mais acostumada a usar armas modernas e também táticas de cidade ao seu favor. E ela não luta com muita honra, coisa que Victor parece fazer. No final de um combate, creio que Victor venceria na maioria das vezes. Se não fosse o híbrido, ele teria lidado com Selene de uma forma ou de outra. Então, para mim, ele é o vampiro mais forte de todos, mas não necessariamente com maior potencial. E ainda assim, quando se diz com Selene, Marcus e Amelia, ainda acredito que Selene conseguiria aguentar muito mais tempo com eles. Talvez ficaria por baixo dos anciões, mas eu acho que ela conseguiria vencer muito mais vezes do que venceria o Victor. Victor parece o vampiro puro mais forte. O maior teto nessa categoria com certeza seria Marco. O grande problema é que vemos ele apenas como um vampiro em uma cena. Ele não tem nada para fazer e Victor consegue pressionar ele, talvez pela política, mas Victor geralmente entra em brigas que ele pode ganhar. É claro que a evolução de Selene ao beber o sangue de Alexander, ela é em teoria uma vampira Corvinus Hybrid, ou seja, uma vampira, no mais ou menos. Essa forma dela é extremamente poderosa, assim como David ao ser transformado nessa mesma categoria e Lina, mais um pouquinho sobre ela. Isso causa duas coisas. A primeira é que seu teto de poder vai para o céu e o seu nível de poder também aumenta muito. Vide a luta dela antes da transformação contra Marcus e depois. São coisas completamente diferentes. Primeiro ela mal consegue enfrentar ele e depois de igual para igual e até mesmo mais forte. De novo, a experiência dela. Então essa luta contra o Marcus é muito importante. É o que eu digo antes dela. Marcus com um híbrido aguenta. Beleza, mas será que o Marcus normal? Porque quando você vira o híbrido, seu potencial vai muito pra cima. Então demonstra que o Marcus, pra mim, não era tão forte assim antes. Ele tinha um bom potencial, mas não era tão forte, talvez por nunca entrar tanto em combate. Então quando ele vira um híbrido, seu potencial cresce muito de novo, sua força também, mas ele malemar aguenta com o Michael, apenas ganhando dele quando pega ele na escondida. Então, se aceita essa forma com um vampiro, ela é a mais forte de todas. Já Marcus com um híbrido, que eu acho um tanto forçado, que é a mistura do sangue dos Lycans, creio que misture um pouco mais as coisas. Então, se eu for pegar entre vampiros, a Selene, na sua forma de Corvinus Hybrid, quando ela bebe o sangue do Alexander, com certeza é a mais forte. Ela é a mais forte da categoria dela, principalmente quando passa pelo ritual. Agora, uma surpresinha que pra mim a vampira com maior potencial depois de tudo é a Lina. Primeiro, sangue puro. Segundo, em teoria, ela teria recebido o Strain de Selene, ganhando todo aquele avanço, e ela foi quem mais passou pelo ritual de todos os vampiros, ou seja, tem essa ligação com o outro mundo, e até mesmo, quem sabe, com um sobrenatural, dando então a ideia que ela possivelmente é a vampira com maior potencial de todos, possivelmente. Mas é claro que isso são apenas para os vampiros. Temos então outras criaturas que seriam então muito interessantes. Vampiros, lobisomens, outros tipos de vampiros, lobisomens, Lycans, os aprimorados e os híbridos. Beleza? Então essa aqui é só o comecinho de tudo. Só para relembrar então, Victor é o vampiro puro mais forte de todos. Marcus é o vampiro com maior potencial. Selene ficando em segundo lugar muito fácil. Como vampira híbrida do Corvinus, ela fica em primeiro lugar. Só que ainda creio que o teto maior ainda seja de David e de Lina. Os dois têm esse teto aí, só que a Lina ganha um pouco extra devido ao passar por ritual várias vezes. Não dá pra saber se todo mundo passa pelo ritual, se dá pra passar, então não dá pra saber. E é um grande incremento de poder. Tem Lina das vampiras, dá pra falar que ela tem maior potencial dos Corvinus Hybrid, pelo menos dos purão Dali Victor. Bem, se você então quer ver o vídeo que eu falei, que é sobre todas as espécies de Underworld, é um videozinho muito legal, tá aqui do lado. Agradeço muito se você for ver, também aquele like, inscrição e outras coisinhas, beleza? Então, muito obrigado, vejo todo mundo então aí
na próxima.